Seja bem-vindo ao Sena News. Você nos acompanha através do site senatv.com.br e também por nossas redes sociais, YouTube e Facebook Sena TV Play. É um prazer lhe receber e agora você acompanha as principais notícias da cidade de Macaíba e da Grande Natal. Olha, um homem desapareceu no último domingo por volta das 18 horas. Pois é, um homem por nome de João Carlos, morador da comunidade de Lagoa Seca, em Macaíba. Ele conduzia uma moto ali na rodovia RN 160, na altura do Aviários, por volta das 18 horas do domingo passado, com destino a Canabrava. Ele foi abordado por elementos armados em um veículo de cor branca, que obrigaram o mesmo a entrar no carro. Segundo informações de testemunhas, outro elemento levou a moto da vítima. João Carlos continua desaparecido até o fechamento desta edição. Familiares, parentes colocaram várias mensagens em redes sociais pedindo para que quem tiver qualquer informação sobre João Carlos, esse que você acompanha na imagem aí, qualquer informação através do 190 ou 181. Essas informações são muito importantes, quem tiver qualquer informação. A Polícia Civil e também a Polícia Militar estão investigando o desaparecimento. Olha, notícia boa, o lutador potiguar André Caverna é campeão mundial de jiu-jitsu em uma competição que aconteceu em Feira de Santana, na Bahia. O lutador potiguar André Marques, que é mais conhecido como André Caverna, venceu o campeonato mundial de jiu-jitsu promovido pela Federação Internacional de Jiu-Jitsu Desportivo. Foi em Feira de Santana, como já dissemos, lá no estado da Bahia. A competição foi realizada nesse último final de semana, dia 9 e 10, e contou com atletas de vários países. André lutou contra 3 competidores brasileiros e venceu todos eles. Ele se sagrou campeão na categoria até 76 quilos no jiu-jitsu sem kimono. É a primeira vez que o lutador potiguar vence um campeonato mundial. Ele tem 22 anos e também tem no seu currículo o Campeonato Brasileiro, região Nordeste, de jiu-jitsu, que foi disputado no ano passado em Campina Grande, também promovido pela Federação Internacional de Jiu-Jitsu Desportiva. A próxima meta do atleta é vencer o Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu, que vai acontecer em setembro próximo. Parabéns aí ao nosso lutador, parabéns pela vitória. Olha, e aqui na cidade de Macaíba, o Tomás Sena conversou com a acupunturista Newton Genobier. Ele falou um pouco sobre a acupuntura e como ela pode beneficiar a nossa saúde. Acompanhe a matéria. Estamos aqui em Macaíba, na clínica de Joelma Almeida, uma clínica bastante renomada aqui na nossa cidade. E hoje está aqui com a presença do nosso doutor Genóbio, ele que é especialista em acupuntura. Doutor Genóbio, qual a importância da acupuntura para o ser humano? Olha, a acupuntura, ela trata os órgãos e vísceras internos. Então, é importante para manter o equilíbrio. A doença, ela só se estabelece a partir de um desequilíbrio energético, emocional e funcional. A acupuntura, ela faz o equilíbrio dessas funções e aí elimina as doenças. A acupuntura, ela é uma ciência milenar chinesa que foi desenvolvida para equilibrar órgãos e vísceras e assim eliminar os fatores patógenos, eliminar as doenças. Eu tenho alguns exemplos de convivência que o fumante, quando ele fuma há muito tempo, ele fica muito mal-humorado quando existe a dependência da nicotina. O mau humor é muito grande. A acupuntura melhora, equilibra mais esses casos de pessoas que fumam? Sim, o pulmão, ele é um dos principais órgãos do nosso corpo, Ele, para os chineses, ele capta a essência, que é o ar. Então,
ele também é responsável por uma emoção, que é a tristeza. Então, quando o fumante ele utiliza o cigarro, ele modifica a energia do pulmão. E aí pode vir a ter mau humor, sim. A acupuntura ela foi desenvolvida há milhares de anos, não como sistema de tratamento, mas sim prevenção. Então, para os chineses, a doença ela inicia numa desarmonia psicoenergética. Perdurando essa desarmonia, ela passa a ser funcional. E aí, se a pessoa não se cuida, ela passa estrutural. Vou dar um exemplo. Uma pessoa estressada, com o tempo ela pode vir a ter pressão alta. Quer dizer, o desequilíbrio ele começou no psicoenergético. Depois o corpo passou a não funcionar bem. E aí começou a ter pressão alta. E um belo dia, se não se tratar, pode vir a ter um AVC. E esse AVC ele já é uma alteração na estrutura. Então, primeiro psicoenergética, funcional, depois estrutural. Nós temos 3 fontes de energia principal. Então, nós temos energia que vem do céu, que os chineses falam que é energia que vem do céu, né? Que entra no nosso corpo através da respiração. Nós temos a energia que vem da terra, que entra no nosso corpo através dos sólidos e líquidos, né? Dos alimentos. Essa energia ela é processada pelo baço, pâncreas e pelo fígado. A energia que vem do céu é processada pelo coração e pulmão. Mas nós temos uma terceira energia. Essa energia chama-se energia ancestral e uma energia que nós herdamos dos nossos pais. E essa energia fica guardada nos rins. Essas 3 energias, elas se misturam no nosso corpo e elas que dão o ritmo do nosso corpo, a nossa evolução e etc. Por exemplo, a euforia ela vai agredir o coração. A preocupação vai ser o baço pâncreas. A tristeza, o pulmão. O medo, o rim e a raiva, o fígado. Então, a pessoa que é atingida por essa emoção, ela vai acabar tendo uma desarmonia desses órgãos. Então vocês percebem aí como é importante se manter o equilíbrio. Não adianta estar preocupado, estressado, você vai ter um problema futuro. Então, tá aí a dica, né? Sena TV prestando serviço à comunidade. Excelente matéria aí, feita pelo nosso diretor Tomás Sena, falando sobre a importância aí da acupuntura. Essa clínica foi inaugurada recentemente aqui na cidade de Macaíba, e se você quiser mais informações, é só procurar o banner nas nossas redes sociais, Facebook ou YouTube, e também pelo senatv.com.br. Olha, hoje de manhã, uma grande operação do Ministério Público investigou a formação de cartel e fraude em licitações na cidade de Parnamirim, na cidade vizinha aqui de Parnamirim. Foram presas 6 pessoas. Foi denominada curto-circuito a operação, né? Ele investiga crimes de formação de cartel, fraude em licitações, corrupção ativa e passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro. A ação cumpriu vários mandados de busca e apreensão e também os mandados de prisão. Os mandados de prisão preventiva foram expedidos contra Maurício Ricardo de Moraes Guerra, que é sócio administrador da empresa Enertec Construções e Serviços Limitado, Gaspar de Lemos Alcântara, que é secretário municipal adjunto de Serviços Urbanos de Parnamirim,
e Hilton Geraldo Bezerra de Oliveira e George Kennedy Araújo de Medeiros, respectivamente, são os engenheiros e funcionários da Enertec. O ex-secretário de Obras de Parnamirim, Naú Ferreira, e o filho dele, Juan Ferreira de Souza e Silva, foram presos temporariamente. A prisão temporária é aquela de 5 dias, prorrogável por mais 5 dias. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas residências e nos locais de trabalho dos investigados no Rio Grande do Norte e em Pernambuco. Foi uma grande operação na manhã desta segunda-feira, né, batizada aí de curto-circuito. Os policiais civis e militares, por meio do Núcleo Especial de Investigações Criminais, participaram da operação. Olha, segundo os promotores responsáveis pela investigação, ainda não é possível, né, dizer quanto é o montante do valor desviado, né, do valor aí do esquema. Porém, só para 2 servidores teriam recebido em média R$500 mil em propina. R$500 mil só para 2 servidores. Tudo isso aconteceu na Cidade Luz. Segundo o Ministério Público, a Operação Curto Circuito é a 4ª fase da Operação Cidade Luz, que foi deflagrada em 24 de julho de 2017 pela Promotoria de Defesa do Patrimônio Público de Natal, que investiga contratos firmados entre a Prefeitura de Parnamirim e uma empresa que presta serviços de manutenção da iluminação pública da cidade. É uma grande operação. Então, a operação principal foi a Operação Cidade Luz, que investigou contratos lá em Natal, e essa Operação Cidade Luz criou várias vertentes, várias outras fases. Essa Operação Curto Circuito é a de Parnamirim, onde hoje 6 pessoas foram presas. Olha, e tem um outro desdobramento, que é a Operação Blackout. O esquema de cartel e fraude licitatório revelado em Natal também foi descoberto lá em Caicó, onde a 3ª Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público deflagrou a Operação Blackout no início de agosto de 2017, e o objetivo foi aprofundar as investigações sobre o contrato superfaturado de iluminação pública da Prefeitura de Caicó. Ainda já em novembro de 2017, o Ministério Público do Rio Grande do Norte deflagrou a Operação Alta Voltagem, que investiga o contrato de iluminação pública celebrado entre a Prefeitura de Macaíba e a empresa Enertec, Enertec Construções e Serviços Limitadas. Essa operação alta voltagem, né, que atinge diretamente a cidade de Macaíba. Foi feita uma operação em novembro de 2017 e está se desenrolando. Já a Operação Curto Circuito contou com a participação de 22 promotores de justiça, teve o apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, do Ministério Público do Rio Grande do Norte e do Ministério Público de Pernambuco. Lá em Pernambuco também foram feitas buscas e apreensões, além da PM, né, dos policiais militares do Rio Grande do Norte e de Pernambuco, e ainda da Polícia Civil. A investigação em Parnamirim aponta a existência de um ajuste empresarial para monopolizar os contratos do município na área de iluminação pública, em conluio com agentes públicos encarregados das contratações. Há indícios de superfaturamento e pagamento de propina a servidores públicos da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos e da Secretaria de Finanças de Parnamirim. Pelo que foi apurado pelo Ministério Público, o cartel vem atuando nas licitações em Parnamirim desde 2005. Desde 2005 seria já 13 anos com esse esquema de corrupção. A Prefeitura disse por meio de nota, né, que está colaborando com as investigações do Ministério Público e que desde agosto do ano passado autorizou a abertura de procedimento de avaliação de contratos referentes ao serviço de iluminação pública do município. Depois desse processo, a Prefeitura cancelou o contrato vigente e abriu nova licitação. Claro, a Prefeitura de Parnamirim diz que está colaborando, que inclusive ano passado cancelou o contrato com a empresa, mas aí já se foram 12 anos
desse processo. Olha, você acompanha, tem até uma imagem aí do ex-secretário Naú Ferreira, né, que era o secretário mais poderoso da última gestão e era pré-candidato à prefeitura de Parnamirim. Quando foi deflagrada a Operação Cidade Luz, né, a candidatura de Naú Ferreira foi implodida à época e tinha todo um contexto, e ele foi substituído pelo agora prefeito Taveira, que foi o candidato à época da situação. Naú Ferreira continuou nos bastidores, tinha anunciado, né, que estava se afastando aí da política, mas agora saiu esta operação. Agora, às 11 da manhã desta segunda-feira, a promotoria deu uma entrevista coletiva para falar sobre tudo o que aconteceu e por essas informações que nós passamos para você, inclusive com também apoio, recebendo informações do g1.com.br, mas a promotoria indica que Macaíba poderá ser a próxima cidade alvo da operação. É isso mesmo, Macaíba poderá ser a próxima cidade em que haverá operação contra fraudes em contratos de iluminação pública. A possibilidade foi uma conclusão retirada pelos jornalistas e pelas pessoas que estavam lá, já que os promotores, né, de justiça na coletiva de hoje, às 11 da manhã, que deram detalhes, ao explicar que a empresa Enertec, principal alvo da ação, atua com o mesmo modus operandi, e os promotores, né, comentaram que ela dominava os serviços em Caicó, Parnamirim, Natal e Macaíba. Até o momento, apenas em Macaíba, aqui na cidade, não houve operação sobre os contratos de iluminação, o que daria a entender, pelo que foi visto naquele momento, de que Macaíba poderia ser o próximo alvo de operação, já que a Enertec também mantém contratos com a prefeitura aqui, e esse seria o mesmo modus operandi, segundo o que os promotores falaram na coletiva. Pois é, cabe aí acompanhar os próximos passos do que vai acontecer. Isso atua diretamente nas prefeituras de Caicó, Parnamirim, Natal e Macaíba, uma grande operação. A de hoje contou com todos esses órgãos, 6 pessoas foram autuadas e presas e mais de 20 mandatos de busca e apreensão. E que tudo indica, continuará aí atuando nessas cidades para combater este crime de corrupção com a empresa Enertec, que presta serviços também na cidade de Macaíba. Olha, para encerrar de forma mais tranquila o nosso Cena News de hoje, eu convido você a acompanhar nossas redes sociais, pelo YouTube, pelo Facebook e também pelo senatv.com.br. Vamos encerrar hoje com uma entrevista com Luiz Antônio, mais conhecido como Eliasson. Luiz Antônio tem uma história muito grande em Macaíba e também em Parnamirim. Nós contamos um pouco dessa história numa entrevista emocionante na casa do próprio Luiz Antônio. Com isso nós nos despedimos e voltamos na próxima edição, amanhã às 14 horas. Num 7 de setembro, lá nos meados dos anos 60, ele criou uma réplica do 14 bis de 6 metros. Voou cerca de 1,5 metro a 2 do chão durante algum tempo. Realizou o seu sonho. Tempos depois, ele criou uma cópia fiel do Pax. E também voou, chegou a voar. Ele já foi empresário de Maguila e Zezo. Com uma Kombi de som e uma boca difusora, ele levou comunicação para Parnamirim, no antigo colégio Augusto Severo, e também em Macaíba, com várias campanhas solidárias, inclusive ajudando as pessoas que sofreram e perderam suas casas e bens num terremoto que aconteceu em João Câmara. Pois é, esse homem multicultural e multitarefa é de Parnamirim, mas cidadão macaibense desde 1998, quando recebeu o título de cidadão desta cidade de Macaíba. Eu estou falando de Luiz Antônio Eliasson. Luiz Antônio, eu tive que ler para ver sua biografia. Agora me diga, tudo isso é verdade mesmo, Luiz?
É, até verdade. Sobre os aviões foi, menos o 14 bis que eu não cheguei a voar. Fiz só a réplica para desfilar em 7 de setembro, mas aliás, do Pax, mas o 14 bis eu cheguei a voar. Inclusive eu tive o privilégio de voar ali na base aérea de Parnamirim, entendeu? Base Oeste antigamente. E sobre, inclusive, a sonorização de Ray Conniff, que nessa época ele estava aqui e estava fazendo uma apresentação lá no dia 7 de setembro. E o povo parnamirim sabe dessa história, todo mundo sabe que eu me esparramei no chão, quebrou o avião, um avião que a gente fez com 6 metros, todo, sabe? Com motor, com tudo, e voei a 1 metro de altura, assim, mais ou menos 1 metro e pouco. E me esparramei no chão, mas fiquei feliz porque cumpriu aquela coisa que eu tinha, aquela ideia louca de aviação. Mas deve ter sido muito bom, já que depois o comandante da base em pessoa lhe convidou para fazer uma réplica do Pax e você fez essa réplica em cima de um caminhão e colocou ainda. Foi verdade. Inclusive eu passei uma semana, na Semana da Asa, lá no Aeroclube, com ele em exposição lá para todo mundo conhecer. E eu fiquei uma semana lá durante aquele período, com o avião lá para o pessoal ver de perto e tal, muita gente ia e tal. Então, isso realmente aconteceu. Logo em si, lá, muitos anos depois, né, você se mudou para Macaíba e aqui você tinha aquela Kombi de som. Antes ainda, em Parnamirim, você colocou uma boca difusora, uma boca de ferro para fazer som ali perto do Colégio Augusto Severo, né? Eu fui presidente do Grêmio lá em Parnamirim, do Colégio Augusto Severo, e a gente tinha Nivaldo Xavier, que era uma pessoa lá muito conhecida, e a gente idealizou botar uma amplificadora no centro da cidade com uma distribuição de umas 4 bocas. Então esse negócio de falar de meio de rua assim, é antigo, porque desde menino que eu tinha essa loucura, e toda a vida eu gostei de som. Então a gente tinha essa amplificadora amplificadora Augusto Severo. E lá a gente transmitia tudo, até os jogos que tinha lá e tudo, sabe? Era uma rádio na cidade. E anos depois você teve inclusive uma discoteca que chegava a ter umas 800 pessoas. Na época era muita gente a discoteca, né? Aqui em Macaíba, pelo menos quando eu cheguei, quando eu estava vamos dizer, no auge, né? Eu jovem inventei a discoteca e essa discoteca eu comprei ali aquele onde hoje é o Barriga Cheia, que antes era o Estilos Clube, clube que eu criei lá e fiz o nome e tal. E a gente fazia uma média toda domingueira, todo mundo sabe disso aqui em Macaíba, que era uma média de 800 mil pessoas, todos os domingos ali com a gente. No horário de 5 horas até as 8 e de 9 até 1 hora. A violência era menos, a coisa dava para coisa. Hoje está mais difícil. Mas a gente manteve isso. E as festas que a gente fazia aí com esses cantores de nome, como Renato Sesbruquepes, Beto Barbosa, Eliane, todos trouxemos aqui para Macaíba. Noite Ilustrada, aquela menina que é sua amiga, como é que é o nome dela? Núbia Lafayette também aqui. Tudo isso a gente trouxe para cá. E na época nós éramos o clube da cidade, né? Diz que muitos casais se conheceram lá, inclusive. Justamente, tem muito casamento aí que era para ser padrinho, inclusive. Você sabe que... Mas Senna, inclusive, ia para lá, sabe, também. Mas o pobre de Senna é que ele só saía de casa, ele era daqueles caras, o pai dele era meio rigoroso, ele só saía de casa véspera de ano. Então eu podia contar com o ingresso dele, que não vai na véspera de ano, ele estava lá. Quem é mais antigo vai saber também que tinha um cantor muito famoso no Rio Grande do Norte que era o Maguila e depois o Zezo. E uma coisa interessante de saber é que você foi empresário dos dois, né? Foi. Primeiramente eu fui de Maguila, né? Trouxe Maguila de Campina Grande para cá e aqui me dei muito bem com ele, fizemos um trabalho muito bem feito e rodamos o Rio Grande do Norte todinho, e depois parte também da Paraíba. Em seguida, já estava meio saturado. Aí foi quando eu conheci o Zezo, quando a gente ia fazer as festas aqui em Natal, no Quintal 2, e Zezo era prata da casa. Aí a gente começou a se entrosar lá, com Maguila e tal, e eu comecei aí a fazer um trabalho com o Zezo, né? Então, quando o Zezo começou, me lembro como se fosse hoje, era num carrinho pequeno e fumaçando e com problema. Eu tive a condição de comprar uma Besta, naquela época a Besta era o carro do momento, e
se juntamos e começamos a fazer aquela parceria e foi dando certo, dando certo. Depois trocamos num ônibus e aí hoje o sucesso está o sucesso que está. Eu não vou dizer que e o talento dele é que fala mais alto, mas eu tive minha participação também, ele sabe disso. Não, ele inclusive fala, né? Quando a gente se encontra aí nos shows, Zezo sempre fala que foi Luiz Antônio que lançou ele pra música, quando ele estava precisando daquela força principal. Uma outra característica de Luiz Antônio aqui é a obra social. Você era um cara muito festeiro, né, que fazia as festas, mas promovia também o social. Essa história você pegou a Kombi na época que teve o terremoto lá em João Câmara e você organizou uma arrecadação para os moradores de João Câmara. É verdade, aqui eu fiz várias campanhas para ajudar as pessoas doentes, com problema de saúde e que não tinha condição de pagar médico, essas coisas. A gente conseguiu fazer um bocado de campanha. Quem é mais antigo sabe disso, e via aqui na rua, fazia abertamente. Inclusive também fiz uma grande campanha aqui na cidade, que foi para comprar um relógio para a igreja, um relógio bem bom, sei lá, e que era um dinheirão. Mas, graças a Deus, fizemos umas 2 semanas, conseguimos arrecadar o dinheiro e botamos o relógio na igreja, que durou muitos anos ali, todo mundo se lembra disso. Em seguida, houve aquele problema em João Câmara, e as pessoas me procuraram e eu fiz uma campanha com o povo de Macaíba, doando assim ali na rua, e conseguimos levar umas 2 toneladas de alimento lá para João Câmara, na época que a situação lá estava difícil, que muitas famílias lá estavam desamparadas. Naquela época tudo era mais difícil do que hoje. Hoje em dia está tudo mais fácil, o governo ajuda. Naquela época não tinha isso. Tinha que ser na raça. Todas essas obras foram na Kombi branca, tão famosa? Kombi branca, famosa, que elegeu muita gente aqui. A gente vai falar de política já também, mas eu ainda tenho um outro assunto. Luiz Antônio, você atuou praticamente em todas as áreas. Você foi presidente da Associação do Transporte Alternativo. E foi você que trouxe esse transporte alternativo aqui para Macaíba, né? Não diria que eu fui a pessoa que trouxe, né? Porque quando eu me entrosei com a turma lá, então ele vira a minha batalha pelo transporte, para fixar aqui em Macaíba, e a turma deu uma credibilidade e me elegeram para presidente. Então, durante uma base de uns 6 ou 7 anos, eu segurei a barra lá, entendeu? Presidindo, para você ver como é as coisas. E eu tinha um carro lá, e findou eu sem carro, e o pessoal que era os associados, todos ficaram com seus carros também, mas estou feliz que ajudei as pessoas também. E quem foi da associação sabe disso, né? Que hoje, como Gaita e outros aí, todo mundo hoje vive até através daqueles veículos que hoje são praticamente um trabalho que eles mantêm. Pois é, você antes falou de política, Luiz Antônio, e não tem nenhuma campanha nos últimos anos passados que não tenha tido a sua participação, de um lado ou de outro. Eu diria até que, na verdade, épocas atrás, campanhas como todo mundo sabe daqui, viu, campanha de Odileia, de Valério, de Luizinho, de outros, aí batalhamos e, graças a Deus, fomos vitoriosos em algumas, outras não, mas faz parte do jogo, né? E essas campanhas, só tenho que dizer a você que eu sinto só saudade, né? Porque já passou, mas estamos aí, né? Agora me contaram o seguinte, você foi candidato a vereador algumas vezes, mas disse que em alguns anos aí, você chegou a ser convidado, inclusive para cargos mais altos, você não aceitou entrar no pleito, disse que o seu trabalho era de bastidor? Rapaz, eu não sei porque, eu acho que... Eu tentei uma vez, para mim foi uma decepção, porque todo mundo aqui apostava no meu nome, dizia que eu ia ser o mais votado e tal, que ia ser eleito, e para meu desprazer, perdi com a diferença de 11 votos para outro candidato aí, amigo nosso aí, né? E eu vi que meu trabalho todinho, eu senti assim aquela coisa que, que eu fiz tudo foi em vão, deixa pra lá. Aí digo, vou tocar a minha vida. Aí me afastei da política. Não vou dizer que me arrependo não, sabe? Mas não foi legal não. Mas eu gosto da política, eu gosto. Você gosta da política, dos bastidores, mas você é da área do entretenimento, da música, do som, mas você também é um dos maiores arquivos antigos de imagens. Você tem aqui na sua casa, já passou tudo de VHS para DVD, porque
todo mundo sabe que você tinha uma câmera VHS que filmava tudo aí pra cidade. Diz que tinha político que não podia fazer discurso torto que sua câmera estava lá filmando. Isso acontecia. Acho que é normal, né? A gente, como eu fui um dos primeiros aqui a trazer a câmera VHS aqui, para Macaíba, então eu não perdi a oportunidade. Eu gostava sempre dessas novidades e tal, e estava lá, né? Tanto política como coisas notórias aqui na cidade, a gente sempre teve presente. E eu, na verdade, tenho muitas matérias guardadas aí, só estou tentando agora, indo aos poucos e passando. Uns carnavais, né? Isso eu ia perguntar, além de política, você filmou muitos carnavais antigos, com personalidades da cidade, inclusive. Muita gente me cobra esses carnavais, teve de Mônica, de Odileia, aqueles carnavais mais antigos, acho que de 80 para cá, eu fazia sempre cobertura de carnaval, tanto sonorização como filmagem. E eu tenho alguma coisa aí, alguma coisa muito vídeo, né? Inclusive, as pessoas de Macaíba sabem que num momento muito difícil na cidade, que foi a grande enchente, você estava lá com a sua VHS, né? É verdade, eu filmei tudo. Pessoas que já se foram para outro plano, mas que continuam no VHS aqui. Muita gente às vezes me cobra, rapaz, aquelas fitas. E o meu pensamento é, sabe, passar tudinho para botar para as pessoas verem, né? Aí, vamos ver aí se você ainda tem coragem de botar no ar. E tem umas coisas pesadas, viu? Então vamos, mas faz parte da memória, né? De Macaíba, principalmente. Agora, quando a gente achou que ia chegar aqui na casa do Luiz Antônio, ia encontrar talvez ele quietinho, apesar dele ser um dos empresários mais respeitados e conhecidos na área de sonorização do Rio Grande do Norte, a gente achou que ia achar o cara mais tranquilo. Tá vendo aqui na mesa, ó? Isso aqui é um drone para fazer imagem aérea. Então significa que ele não parou. Você não para de jeito nenhum, não aposenta não, Luiz Antônio? Não. Eu sempre gosto dessas coisas. Essas novidades, eu sempre gosto de partir. Sou igual ao nosso amigo Senna, ele sempre parte na frente. É assim que eu tenho feito também. Já tem umas imagens aéreas de Macaíba? Não. Agora, no momento, não, porque eu tive um problemazinho, mas já em breve eu irei fazer as feiras, os negócios. Se tiver chance, a gente filma. Então vou ficar aguardando para passar na cenatv.com.br essas imagens aí de Macaíba. Com certeza, estamos aí. Nos anos de 60, ele ainda menino criou uma réplica do 14 bis, voou por 1,2 m, uma réplica de 6 metros. E aí foi convidado para fazer outras coisas e de lá não parou mais. Estou falando de Luiz Antônio, uma das grandes personalidades de Parnamirim e Macaíba, e por que não dizer do Rio Grande do Norte. Agora eu tenho que fazer uma pergunta. O cara já tem um drone para fazer imagens, continua lá com som ali, um equipamento de som. Quais são os planos do Luiz Antônio para o futuro? Meus planos não sei, isso aí tá na mão de Deus, a gente tem que ser... eu tenho muitos planos, né? Mas vamos aos poucos vendo aí como é que vai surgindo e a gente vai fazendo as coisas e tentando sempre estar atualizado. Com um pouco mais de 60 anos e depois de uma história e um currículo desse, você tem um pouco mais de 60. Aí criou uma história, um pouquinho. Criou uma história, criou um currículo. E eu queria fazer uma pergunta. A gente tem uma juventude que muitas vezes não quer partir para desbravar, porque tudo que você fez, Luiz, você desbravou, tanto na área da aviação. E a coleção de aviões ainda tem? Tem, tá aqui pertinho. Já a gente vai mostrar imagens dessa coleção de aviões que ele tem também. É que é uma biografia muito grande, para decorar, mas foi difícil, viu? Mas eu queria que você deixasse um recado para essa juventude, para o pessoal que está em casa vendo a gente, que com essa era de tecnologia, de smartphone, que a gente fica tudo preso no smartphone, ainda tem espaço para ousadia, para criar? Tem. O espaço eu acho que essa juventude aí que estão nos colégios, é preciso também as autoridades da cidade olharem também, para dar condição que essa juventude vai à escola, dê condição de jogos, para que a turma não se embrenhe nas drogas, porque a desgraça do país está sendo essas drogas, né? E Macaíba é uma das cidades que também está nesse conteúdo. Então, seria muito bom que as autoridades olhassem mais para essa juventude, dessem mais educação, escola, que é o que tira essa juventude das drogas. Escola, esporte, isso é o que tira essa juventude, interte, deixa... Porque
aquela tal história, a mente desocupada é a oficina do Satanás, eu entendo assim, sabe? Então, se você está com a mente desocupada, começa a criar coisa e daqui a pouco se envolve com amizade e tal. Então, eu digo a toda essa juventude de Macaíba, esses jovens, que vamos fazer esporte, vamos para as escolas, que só tem essa finalidade. O resto é porcaria, não dá para ninguém, não chega a nada. É verdade, um conselho de alguém que desde os anos 60 é empreendedor. E para o senhor acrescentar no seu currículo, há 14 anos atrás, quando este que vos fala, hoje jornalista Tom Rodrigues, era um mero estudante de jornalismo no primeiro ano, o meu primeiro estágio foi no gabinete da vice-governadoria. E a minha primeira missão como futuro jornalista e assessor de imprensa foi acompanhar você em muitos shows aí por Natal e pelo Rio Grande do Norte, né? É verdade. E como a gente tem saudade, né? Naquele tempo as coisas eram mais... Não tinha essa safadeza que tem hoje, a juventude com droga. A juventude ia mesmo para brincar, para se divertir, dançar e coisa e tal. Mas a vida a gente tem que ir como ela manda, né? Então eu vou me despedir do meu professor, porque na verdade foi quem fez o meu estágio como jornalismo há 14 anos atrás. Muito obrigado, Luiz Antônio. Prazer vir aqui na sua casa. Obrigado por nos receber, por receber a Cena TV. E eu queria muito te convidar para que você pudesse separar parte do seu arquivo para que a gente possa exibir e que essa nova geração possa entender um pouco mais da história de Macaíba. Vamos ver como é que a gente vai. Eu tô catando aí porque eu tenho muitas fitas. Eu tenho uma média de umas 600 fitas, então eu tenho que vasculhar porque tem muitas matérias aí, feitas aqui em Macaíba que são interessantes, para que o povo pelo menos mata a saudade, pessoas que já se foram, pessoas queridas da cidade que já passaram, mas a gente deixando na VHS, quando a gente vê, você mata aquela saudade. Então eu me proponho também, a ajudar nesse sentido. Muito obrigado, Luiz Antônio. Devagarinho. Mas esse ritmo que ele fala devagar é bem rápido para essa juventude de agora. Um Cena News especial aqui em Macaíba, conversando com o grande Luiz Antônio, empresário do ramo de sonorização e agora também partindo na área da comunicação. Muito em breve, imagens aéreas de Macaíba feita por Luiz Antônio.